Estamos começando mais um programa de ensino teológico em forma de animação, o mistério de Deus revelado. E o que nós iremos abordar hoje está aqui na tela: Miguel, um reflexo de Cristo no céu. E a autora do livro A Verdade do Monarquianismo, Ana Carolina, estará conosco durante esta série, em que falaremos sobre os anjos. Carol, tivemos um ensino muito interessante, e sei que o ensino de hoje será incrível. Responda-me, Carol, por que o arcanjo Miguel não é Deus, ou filho de Deus, ou seja, Jesus? Há poucas denominações que acreditam que o arcanjo Miguel é Jesus. Dentre estas está a Igreja Adventista do Sétimo Dia e as Testemunhas de Jeová. A IASD acredita que Miguel é um nome honorífico que o incriado Yahshua tem lá no céu. Já os TJ é um tiro fora da curva. Diz que Jesus é Miguel como criatura de Deus. Tanto um quanto o outro estão errados. Glória. Mas, os da IASD, eles se baseiam em que textos para chegarem a esta conclusão equivocada, Carol? Vou dar um exemplo de mais de 20 que existem. Em Judas 1 e verso 9, vem dizendo que Miguel disse para Satanás: o Senhor, que aqui é Yahui, te repreenda. Se o Senhor, que Yahui, é quem vai repreender Satanás, logo, Miguel não é o Senhor. Isso nos parece bem convincente. Mas eles não param por aí. De fato, Glória, eles não param, porque não entendem que Jesus é o anjo do Senhor. Só que Jesus não é Miguel, porque Jesus é o próprio Deus da maneira humana, manifestado nesta forma, através do seu nascimento, como um bebê, em uma manjedoura. Porque antes, Jesus é a palavra de Deus que se encarnou, mas, por ser Deus, também é o anjo do Senhor, porque este anjo é o próprio Deus. Porém, nesta maneira de anjo. E por ser este anjo o próprio Deus, logo ele também é Jesus, porque Jesus é o próprio Deus. Jesus não é outro Deus, assim como o anjo do Senhor também não é, porque foi dito a Isaías 46 e verso 9, que não há outro, não há igual e nem semelhante a ele. E no capítulo 44, verso 24 ainda diz, que sozinho estende os céus. Então vemos o próprio e o único Deus Yahweh invisível, inacessível de duas maneiras visíveis e acessíveis, como anjo lá no céu, e como homem aqui na terra. É a chave que abre o entendimento para muitos outros textos. Diferente disto, qualquer um cair em confusão. Carol, os rabinos judeus dizem que este anjo não é Jesus e nem muito menos Deus. Porque eles apenas falam no nome de Deus, porque Deus mesmo não pode ser visto. Os rabinos que pensam desta forma estão confusos. Glória. Mas os rabinos usam o próprio Evangelho dos Apóstolos, em Atos 7, verso 35, que diz: a este Moisés enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este anjo, assim como os profetas, falou em nome de Deus. Você ainda acha que os rabinos estão confusos? Sim, Glória. Entenda, o texto do Evangelho usado pelos rabinos é Atos 7, versos 30 a 35. No verso 30, aparece Moisés um anjo na sarça. No 31, Moisés ouve a voz do Senhor Yahweh. No 32, a voz diz ser o Deus dos patriarcas. E no verso 35, é dito que este anjo era o assistente de Deus. E por que Glória? Acredito que é pelo fato de Deus ser invisível e inacessível. É isso mesmo, Glória. Logo, este anjo em particular, que estava na sarça ardente, é a manifestação visível do Deus invisível. Ou seja, era Jesus, porém nesta forma de anjo. Porque Jesus é o próprio Deus que se manifesta nestas duas maneiras, antes como anjo e depois como homem. E tanto é assim que em Hebreus 6 e verso 1 é dito: quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo. E quando foi isto? Foi quando em Gênesis 22 e verso 15 e 16, é dito que o anjo do Senhor bradou do céu pela segunda vez a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor. No entanto, Carol, este anjo do Senhor, disse que foi o Senhor Deus mesmo quem jurou, e não o anjo, porque apenas falava no nome do Senhor Deus, mas isso não significa que era o próprio Deus. Mas, Glória, o que desmonta totalmente esta ideia confusa dos rabinos está no fato de Jesus dizer em João 8 e verso 58, antes que Abraão existisse, eu sou. E quando Jesus falou isso para os judeus do templo, o que foi que aconteceu, Glória? No verso 59 diz que pegaram em pedras para apedrejá-lo.
E em João 10, verso 33 mostra o porquê queriam apedrejá-lo. É dito: pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Nós vimos que não há nada de errado em se fazer de Deus. O autor de sua tese, Elohim, uma palavra mal compreendida, mostra que a palavra Elohim, traduzido para o grego como Deus, não é um nome, mas um título. Título que foi dado para Moisés, para um anjo, até mesmo para as divindades pagãs, como Beri, Quimos, Malcom, Dagon, Zebub, Nisroch. Todos foram chamados de Elohim, assim como o próprio Deus Yahweh, mas nenhum destes foram chamados de Yahweh, porque Yahweh não é um título, mas sim um nome pelo qual o único Deus verdadeiro é reconhecido. E o que significa o nome do Deus Yahweh, glória? Você pode ver em Êxodo 33, verso 18 e 19. O texto diz: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Então veja que o nome Yahweh mostra a glória de Deus, quem somente Ele é, e ninguém mais é. E o que Yahweh disse sobre a sua glória em Isaías 42, verso 8? Eu sou o Senhor, Yahweh, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem. Ou seja, a pessoa pode receber o título de Elohim, mas de Yahweh não. Tanto é que nem se sabe o nome com a pronúncia exata de Deus. Carol, então quer dizer que o nome de Deus não é dado a ninguém mais, a não ser ao próprio Deus? Isso significa que quando veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, em Jeremias 32, verso 26 e 27, e disse: eu sou o Senhor, a palavra é o próprio Deus falando através do profeta? Isso mesmo. E quando em Ezequiel 11, verso 5 diz: caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor. Logo o Espírito Santo não é outro Senhor, mas o próprio se manifestando desta maneira. Nós não vemos o Deus imutável e invisível, mas vemos as diferentes maneiras em que este único Deus se manifesta. Interessante, Carol. Veja a construção. Quando a mensagem de Deus Yahweh vem por meio de um profeta, é dito: e disse o Senhor, eu sou o Senhor. Não há um texto sequer em que os profetas ou anjos tenham se passado por Yahweh a tal ponto de dizer: eu sou Yahweh. E o rabino ou qualquer outra pessoa que afirme isto, mente. Se um profeta diz: eu sou o Senhor Yahweh, você vai encontrar este mesmo profeta dizendo: assim diz o Senhor. Não diz que é ele mesmo, ou seja, não se verá o profeta se autodeclarando ser o próprio Senhor Deus Yahweh. Então, o arcanjo Miguel não recebeu o nome de Yahweh, o que mostra que este arcanjo também não é Jesus. Olha, Carol, acredito que hoje eu tive o estudo mais profundo da minha vida. Ainda bem que você vai retornar para nos mostrar as outras razões do porquê o arcanjo Miguel não é Jesus. Pessoal, infelizmente nosso tempo já acabou. Esperamos vocês no próximo estudo. Até lá! Não percam o próximo programa. Não esquece de curtir e compartilhar, para que o YouTube reconheça este nosso trabalho. Até a próxima, pessoal!